Leitura de O Livro dos Espíritos, Allan Kardec. Vida Espírita, capítulo 6. Dizendo que os espíritos são inacessíveis às impressões da nossa matéria, queremos falar dos espíritos muito elevados, cujo envoltório etéreo não encontra analogia em nosso mundo. O mesmo não ocorre com os de perispírito mais denso, que percebe os nossos sons e os nossos odores, embora não o façam por uma parte da sua individualidade, como quando em vida. Poder-se-ia dizer que as vibrações moleculares se fazem sentir em todo o ser, e chegam assim ao seu sensorium comune, que é o próprio espírito, embora de um modo diferente. E pode ser também com uma impressão diferente, o que produz uma modificação na percepção. Eles ouvem o som da nossa voz, entretanto, nos compreendem sem o auxílio da palavra, apenas pela transmissão do pensamento. Isso vem em apoio ao que dissemos. Essa penetração é tanto mais fácil quanto mais o espírito está desmaterializado. Quanto à visão, ela independe da nossa luz. A faculdade de ver é um atributo essencial da nossa alma. Para ela não há obscuridade e apresenta-se mais extensa, mais penetrante para os que estão mais purificados. A alma ou o espírito tem, pois, em si mesmo a faculdade de todas as percepções. Na vida corpórea, elas são limitadas pela grosseria de seus órgãos. Contudo, na vida extracorpórea, o são cada vez menos, à medida que se torna menos compacto o envoltório semimaterial. Esse envoltório, tirado do meio ambiente, varia de acordo com a natureza dos mundos. Passando de um mundo a outro, os espíritos trocam de envoltório, como trocamos de roupa, ao passarmos do inverno para o verão, ou do polo para o equador. Os espíritos mais elevados, quando nos vêm visitar, revestem-se do perispírito terrestre, e então suas percepções operam como nos espíritos vulgares, mas todos, inferiores como superiores, não ouvem e não sentem mais do que aquilo que querem ouvir ou sentir. Sem possuírem órgãos sensitivos, podem tornar à vontade ativas ou nulas suas percepções. Só uma coisa são forçados a ouvir: os conselhos dos bons espíritos. A visão é sempre ativa, mas eles podem reciprocamente tornarem-se invisíveis uns aos outros. Segundo a categoria que ocupem, pode ocultar-se dos que lhes são inferiores, mas não o podem dos que lhes são superiores. Nos primeiros momentos que se seguem à morte, a visão do espírito é sempre perturbada e confusa, e se aclara à medida que se desprende e pode adquirir a mesma clareza que durante a vida, independente da sua penetração através dos corpos que nos são opacos. Quanto à sua extensão pelo espaço infinito, no futuro e no passado, depende do grau de pureza e elevação do espírito. Toda esta teoria, dir-se-á, não é nada tranquilizadora. Pensávamos que, uma vez desembaraçados do nosso envoltório grosseiro, instrumento das nossas dores,
não sofreríamos mais e nos informais que ainda sofreremos. E seja de uma maneira ou de outra, é sempre sofrer. Assim, podemos ainda sofrer muito e por muito tempo, mas podemos também não mais sofrer, mesmo desde o instante em que deixamos a vida corpórea. Os sofrimentos deste mundo, algumas vezes, independem de nós, mas muitos são consequências da nossa vontade. Remontando à origem, ver-se-á que, em sua maior parte, resultam de causas que poderíamos evitar. Quantos males e enfermidades deve o homem aos seus excessos, à sua ambição, às suas paixões? O homem que tivesse vivido sempre sobriamente, sem abusar de nada, com simplicidade de gostos, modesto em seus desejos, se pouparia de muitas tribulações. Ocorre o mesmo com o espírito. Os sofrimentos que enfrenta são consequências da maneira que viveu sobre a terra. Sem dúvida, não terá mais a gota e o reumatismo, mas terá outros sofrimentos que não são menores. Vimos que esses sofrimentos resultam dos laços que ainda existem entre o espírito e a matéria. E quanto mais se liberta da influência da matéria, quanto mais se desmaterializa, sofre menos as sensações penosas. Ora, depende dele libertar-se dessa influência desde a vida atual. Tem o seu livre-arbítrio e, por conseguinte, a faculdade de escolher entre fazer e não fazer. Dome ele as suas paixões animais, não sinta ódio, nem inveja, nem ciúme, nem orgulho, não se deixe dominar pelo orgulho e purifique a sua alma pelos bons sentimentos, que faça o bem e dê às coisas deste mundo a importância que elas merecem. Então, mesmo estando encarnado, já estará depurado, liberto da matéria. E quando deixar seu corpo, não mais lhe suportará a influência. Nenhuma recordação dolorosa, nenhuma impressão desagradável lhe restará dos sofrimentos físicos que experimentou, porque elas afetaram o corpo e não o espírito. Sentir-se-á feliz de ter se libertado delas, e a calma de sua consciência o isentará de todo sofrimento moral. Interrogamos milhares de espíritos que pertenceram a todas as categorias da sociedade terrena, a todas as posições sociais. Estudamo-los e todos os períodos de sua vida espírita. A partir do momento em que deixaram o corpo, seguimos-los passo a passo nessa vida de além-túmulo, para observar as mudanças que neles se operavam, em ideias, em suas sensações, e sob esse aspecto, os homens mais vulgares não foram os que nos forneceram materiais de estudo menos preciosos. Ora, constatamos sempre que os sofrimentos tinham relação com a conduta, da qual suportavam as consequências, e que essa nova existência era fonte de uma felicidade inefável para os que seguiram o bom caminho. Segue-se daí que os que sofrem, sofrem porque quiseram, e só de si mesmos podem queixar-se, tanto neste como no outro mundo.